Nono, vamos lá. Então, continuando com o nosso cilindro aí, cálculo do volume. Como que nós calculamos o volume de um cilindro? Então, vamos continuar aquela ideia. Imagina que isso daqui é uma lata de ervilha ou de milho. Então, eu vou fazer um corte aqui, vou abrir essa lata. Quando eu esticar essas duas laterais, vai aparecer um retângulo e vai aparecer as duas bases aqui, ó. O elemento vai ser a altura, que está aqui, ó. O raio, que é a distância do centro até a borda, nas bases, tá? Por isso que apareceu aqui, ó. 2 vezes π vezes raio. Tudo bem? Muito bem. Então, o volume do cilindro, como que eu vou calcular? πr ao quadrado vezes h, tá? Então, para mim calcular o volume que é comportado aqui dentro, o volume aqui dentro vai ser πr ao quadrado vezes h, tudo bem? Nós vamos também calcular em um cilindro a sua superfície lateral, tá? Que são essas laterais aqui, ó, essas superfícies aqui, tá? Como é que nós calculamos a superfície lateral? 2 vezes π vezes o raio, tá? Ó, 2 vezes π vezes raio, vezes a altura. Então, eu vou multiplicar esse lado aqui por esse lado aqui, ó. Eu vou multiplicar essas duas áreas aqui. Porque você está lembrado de que essa figura aqui vai ser o quê? Um retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura, ou lado vezes lado, tá? 2π vezes raio vezes h, tá aqui, ó. Essa vai ser a superfície lateral do cilindro. E como que nós vamos calcular a superfície total do cilindro? Porque nós temos que calcular toda essa superfície em volta aqui, ó, em volta do cilindro. Como é que nós vamos calcular isso daí? Superfície total vai ser igual a 2 vezes π vezes raio. Superfície total vai ser a superfície lateral. Vai ser a superfície lateral mais dois incrementos. Qual o incremento? A altura mais o raio, tá? Legal. Então, para me calcular a superfície lateral em volta do meu cilindro, eu vou acrescentar a superfície total vai ser igual a superfície lateral vezes a altura mais raio, tá? Então, se eu pego a superfície lateral e multiplico pela altura mais o raio, eu vou ter toda a superfície do cilindro, tá? Então, isso aí é muito tranquilinho. O que eu quero dizer para vocês? Isso aqui, ó. Vamos pegar essa garrafinha de água aqui em sua forma cilíndrica, tá ok? Então, para calcular o volume que vai aqui dentro, para calcular esse volume que vai aqui, o que nós vamos calcular aí? Aquela forma que nós já falamos. π vezes raio ao quadrado vezes h. H é essa altura aqui, ó. Essa altura aqui. Sabendo que as suas bases são circunferências, então vai ser o quê? π vezes raio ao quadrado vezes h. Esse vai ser o volume aqui da garrafinha. Agora, como é que nós vamos calcular a superfície lateral? Professor, o que é superfície lateral? Pessoal, vai ser todo esse entorno da garrafinha aqui, ó. Todo o entorno da minha garrafa, tá? Como que eu vou calcular esse entorno da minha garrafa? Eu vou calcular 2 vezes π vezes o raio vezes essa altura. Só isso, tá? Agora, para calcular a superfície total, eu vou pegar a superfície lateral, que é 2 vezes π vezes o raio, vezes, e vou multiplicar pela altura, vezes o raio. O que é o raio? É a distância do centro aqui até a minha borda aqui, ó. Que isso aqui é uma circunferência, eu vou ter esse raio aqui, tá? Então, para me calcular a minha superfície total, eu vou pegar a minha superfície lateral e vou multiplicar pela somatória da altura mais o raio, tá ok? Então, é muito tranquilinho fazer isso daí. Nas próximas aulas, nós vamos fazer exercícios disso aí. Até mais e fiquem com Deus.